A gente tinha falado de dislipidemias, fármacos que afetam o colesterol, a questão das estatinas, o risco das estatinas, a coenzima Q10, a ligação muito grande que existe entre o diabetes e a obesidade. Os dois se retroalimentam por causa dos níveis de insulina. Altos níveis de insulina circulantes fazem com que o nosso organismo capture a glicose que está em excesso lá no fígado. O fígado captura essa glicose em excesso, transforma em gordura. Transformando essa glicose que está em excesso em gordura, essa gordura precisa ser destinada para os adipócitos. Esses adipócitos geralmente estão na parte visceral. E aí eles comporão, portanto, a gordura visceral, que é uma gordura extremamente difícil de se perder. Então o fígado vai lá, sintetiza aqueles lipídios, empacota esses lipídios numa lipoproteína que é chamada de VLDL. VLDL, então, passa a circular na corrente sanguínea, ela vai perdendo seus ácidos graxos ao longo do tempo. Esses ácidos graxos vão se incorporando em células para serem transformados em energia e nos adipócitos também. E aí, VLDL vai se tornando LDL, que é o colesterol ruim, famoso colesterol ruim. Mostrei para vocês por que o LDL é um colesterol ruim. Ele é constituído majoritariamente de colesterol, essa lipoproteína. E ela pode se acumular nos nossos vasos, visto que por ser muito apolar, o LDL pode se agregar. E aí ele forma os ateromas, que se inflamados desencadeiam uma obstrução dos vasos e, possivelmente, a falta de irrigação de tecidos. Se o tecido for o coração, doença arterial coronariana. Muito comum em pacientes que têm o colesterol alto. Tá? Falamos que a absorção da gordura da dieta não é algo a se preocupar. Quando nós comemos gordura, portanto, essa gordura é transformada em quilomicrons. Os quilomicrons são mais rapidamente metabolizados. Nós temos muitos receptores dos quilomicrons nas células cardíacas, então o coração acaba gastando essa gordura dos quilomicrons. Por que os quilomicrons não são tão perigosos? Por que a gordura que a gente come não é tão perigosa em comparação com a gordura que a gente sintetiza no fígado? Mostrei para vocês uma doença genética, que é a hiperquilomicronemia, paciente que tem dificuldade de degradar os quilomicrons, né, de transformar os quilomicrons em remanescentes de quilomicrons, ele não tem risco cardíaco, apesar de uma alta concentração de quilomicrons circulantes. Já aqueles pacientes que têm diferenças genéticas que provocam o aumento da circulação de VLDL ou LDL, eles têm um maior risco cardíaco. E hoje a gente continua essa análise falando do diabetes mellitus. O que é que provoca o diabetes mellitus, né? Por que as pessoas falam que se você comer muito doce, você pode ter diabetes? Existe um fenômeno no nosso organismo que a gente pode chamar de down regulation. As células, elas se protegem. E cada vez que açúcar é transportado para o interior da célula, essa célula pode precisar de água. Se houver um grande transporte de açúcar para o interior de uma célula, essa célula pode, inclusive, se romper.
ela pode ter um desequilíbrio osmótico. Então, nós temos aqui uma célula do nosso corpo. A gente tem na membrana os receptores GLUT dessa célula, que é responsável por transportar a glicose para o interior da célula. Aqui, como vocês viram lá na bioquímica, essa glicose será quebrada, oxidada, transformada em piruvato. Piruvato será entregue à mitocôndria pelo complexo piruvato desidrogenase, e o ciclo de Krebs irá fazer com que ocorre dentro da mitocôndria irá fazer uma série de transformações químicas que vai produzir energia através dessas moléculas de piruvato. E esse é o metabolismo típico da célula. Então, a concentração interna de glicose, ela depende dos transportadores. E para que a glicose fique aqui no interior da célula, ela tem que ser solvatada por moléculas de água. A glicose tem muitas hidroxilas livres. A gente falou isso já na bioquímica, eu costumo falar isso com os alunos. Não sei se vocês fizeram bioquímica comigo, mas quanto mais glicose eu coloco na célula, mais água eu preciso. Tá? Agora imagine uma pessoa que come muito doce. A todo momento ela tem glicose circulante no sangue. E essa glicose precisa ser incorporada aqui no interior das células. Se a todo momento eu tenho glicose circulante, a todo momento eu tenho uma alta concentração de glicose plasmática, citoplasmática, né? E isso pode lesar a célula. A célula, então, vai lá no DNA, que está aqui no núcleo, que é responsável pela síntese desses transportadores que estão aqui na membrana. Então, como é que funciona a síntese desse transportador de glicose? Tem uma sequência de DNA que é responsável pela síntese desse... Tem o código para sintetizar esse transportador. Vem uma proteína, desenovela esse DNA. Aqui está o DNA desenovelado. Outra proteína vem aqui, se liga e começa a sintetizar o RNA mensageiro. Então a proteína vem lendo todo esse DNA. Quando ela chega aqui no final, ela montou uma molécula de RNA mensageiro. Molécula pequenininha aqui no começo, o RNA mensageiro bem grande no final. Esse RNA mensageiro sai da célula, sai do núcleo, quer dizer, encontra um ribossomo. O ribossomo lê o RNA mensageiro, traduz e sintetiza, portanto, o transportador que vai lá para a membrana. Ok? Como essa concentração de glicose muito alta passa a ser prejudicial para a célula, os fatores de transcrição vão diminuir a síntese desses transportadores. Por quê? Esse indivíduo que está comendo muita glicose, ele tem uma concentração de insulina muito alta no sangue. E essa insulina é que estimula os transportadores a retirar essa glicose da circulação plasmática e introduzir essa glicose na célula. Com a diminuição do número de transportadores, para preservar a saúde dessa célula, o que acaba acontecendo então? A glicose não estará mais acumulada aqui no interior da célula. Ela estará em alta concentração agora na corrente sanguínea. Hiperglicemia. Então, é por isso que a gente diz que os receptores de insulina que são os transportadores de glicose presentes nas membranas das nossas células
desenvolvem resistência contra a insulina. Então, mesmo que haja uma concentração muito grande de insulina circulante, ela não é capaz de influenciar os nossos transportadores, porque a própria célula diminuiu a quantidade de transportadores transmembrana de glicose para se preservar dessa alta concentração de glicose no citoplasma. Esse é o motivo do diabetes mellitus. Então, o início do diabetes mellitus, na verdade, é essa alta concentração de insulina. O hormônio insulina provoca a down regulation, então a regulação para baixo da quantidade de transportadores transmembrana de glicose. Por quê? Porque com muita insulina circulante, a glicose é transportada com muita avidez para o interior das células. Isso acaba prejudicando a célula. Então ela diminui a quantidade de transportadores transmembrana. Tinha outro transmembrana aqui, outro aqui, pegando toda essa glicose. Imagina o aumento de concentração de glicose citoplasmática. Os possíveis danos osmóticos que essa célula ia sofrer. Com a down regulation, agora eu não tenho mais essa mesma quantidade de transportadores. Então, para me preservar, eu diminuo a quantidade de transportadores. A glicose passa, então, a se acumular na circulação plasmática. Esse é o problema. Tá? E aí é o que nós veremos hoje, o tratamento do diabetes mellitus. Então chega um ponto em que o pâncreas fica completamente sobrecarregado, porque conforme essa concentração de glicose no sangue sobe, o pâncreas passa a produzir mais insulina. Ele não sabe que isso está acontecendo. O pâncreas, infelizmente, não tem informação de que está ocorrendo essa regulação para baixo na superfície de membrana das nossas células. E aí ele segue produzindo mais insulina. E aí chega um momento em que talvez seja necessário a aplicação exógena de outras insulinas. A superprodução de insulina do pâncreas sobrecarrega o pâncreas. E aí ele também pode ter problemas nessa produção de insulina a longo prazo. E aí é por isso que insulinas exógenas precisam ser aplicadas nos nossos pacientes crônicos de diabetes. Uma insulina que é exógena pode voltar a sensibilizar os transportadores de glicose. Também é outro motivo dela ser utilizada no tratamento. Existem preparações de insulina de ação rápida e ação curta. E preparações de insulina de ação prolongada. Então, de acordo com o método que produziu a insulina, se a insulina está mais polar ou apolar, ela tem uma ação, pode ter uma ação rápida e curta ou uma ação prolongada. A insulina que é mais polar, quando ela é aplicada pela via subcutânea, isso é uma pergunta de prova, ela vai se difundir mais rápido ou mais devagar para o sangue. Isso mesmo. Sabia que vocês iam acertar. Muito mais rápido, né? Porque se a insulina é polar, o sangue é constituído majoritariamente de água. Então a insulina que tem uma ação rápida e curta, ela é mais polar. Quando ela fica lá no espaço subcutâneo com uma polaridade maior, rapidamente ela se difunde no sangue. Professor, você pode repetir de novo?
A insulina que tem ação rápida e curta, ela é mais polar do que a insulina que tem ação prolongada. Para ter uma ação rápida e curta, é necessário que essa insulina seja mais polar, por quê? Porque ela precisa se dissolver no sangue e o sangue é polar. O sangue é constituído majoritariamente de água. Então, essas insulinas foram fabricadas em laboratório, né? E as insulinas que são mais polares, é um conceito que vocês viram lá no início da farmacologia, né? Farmacocinética, tem que levar em consideração a polaridade. Quanto mais polar, maior a capacidade de absorção no plasma, no sangue, né? Por conta da constituição do sangue, majoritariamente água. Agora, a insulina mais apolar, ela terá uma ação prolongada. Que quando ela entrar aqui no espaço subcutâneo, ela vai ficar por muito tempo embaixo da pele, acumulada embaixo da pele. Então ela vai se difundir para o sangue de pouquinho em pouquinho. A difusão dessa insulina do espaço subcutâneo para o sangue será muito mais lenta do que as insulinas mais polares. É devido a isso, essa diferença na ação. Uma é rápida e curta, a outra é prolongada. Por que existem essas duas preparações de insulina? Que o paciente, por exemplo, ele pode utilizar essa insulina antes da alimentação ou durante a alimentação. Então chega a hora do almoço e esse paciente vai usar uma insulina de ação rápida e curta. Ele faz a aplicação da insulina e começa a almoçar. E aí, rapidamente, aquela glicose que vai sendo absorvida lá no intestino é encaminhada para a circulação plasmática, para a circulação sanguínea, e a insulina já entra em ação, que ela vai migrar muito rápido do espaço subcutâneo para o sangue. Em contrapartida, antes de dormir, se o paciente utilizar uma insulina de ação rápida e curta, ele vai ficar por grande parte da noite sem insulina circulando. Porque essa insulina será rapidamente absorvida, rapidamente filtrada lá nos rins e perderá a ação. Agora, uma insulina de ação prolongada é ideal para que esse paciente utilize à noite antes de dormir. Porque ele vai jantar e aquela glicose circulante, enquanto ele faz o processo digestório, vai poder ser incorporada nas células. Porque essa insulina vai sendo absorvida lentamente para os vasos sanguíneos. E aí, ele não terá uma condição de hiperglicemia durante a noite. A hiperglicemia irá existir se a insulina não fizer efeito. Então, se o paciente, novamente, é uma questão de prova, hein? Se o paciente toma uma insulina de ação rápida antes de dormir, rapidamente ele terá uma hiperglicemia. Porque a insulina de ação rápida irá ser absorvida rapidamente, ali para meia-noite, 1h da manhã, ela já será completamente absorvida. E de 1h da manhã até as 8h da manhã, como é que ele fica? Ele vai ficar sem insulina circulando. Então, ele tem uma grande chance de desenvolver um episódio de hiperglicemia, já que a insulina é responsável por influenciar os transportadores de glicose. Então, ele precisa de uma insulina de ação prolongada para esse momento, né? O contrário também acontece. Se ele estiver almoçando e tomar uma insulina de ação prolongada, ele também pode ter uma hiperglicemia. Tá? Então,
A insulina de ação rápida é utilizada nesses pacientes diabéticos crônicos quando eles estão fazendo uma refeição. E a insulina de ação prolongada para manter uma taxa basal de insulina ao longo do tempo. É interessante na hora de dormir, é interessante de manhã, por exemplo. Ok? Nós não queremos que o nosso paciente chegue nesse estágio de utilizar insulina. Quaisquer erros na utilização dessa insulina podem provocar a hipoglicemia. Então, se o paciente pega uma insulina de ação rápida, aplica uma dose muito grande dessa insulina de ação rápida, rapidamente ela se difunde no sangue e se difunde em grande quantidade, porque ela é mais polar. Isso vai abaixar a concentração de glicose plasmática muito rápido. Então, a glicose que está circulando aqui no sangue vai migrar para as células rapidamente, né? As células que são irrigadas pelo sangue. Isso pode desencadear uma hipoglicemia. E a gente sabe que a hipoglicemia é incompatível com a vida. Pode causar morte, já que o cérebro só funciona com glicose. Então, o nosso cérebro, ele precisa da glicose para sobreviver. Se o paciente tiver um episódio de hipoglicemia, como é que faz? Pode ter uma morte cerebral. E o tratamento com insulinas, rápida, curta ou ação prolongada, aumenta a probabilidade de que o paciente tenha uma hipoglicemia. Tá? É por isso que existem todos essas campanhas para descobrir o diabetes o mais cedo possível e começar o tratamento do diabetes. É por isso que existem todas essas campanhas para modificar os hábitos do paciente diabético. Porque se ele continua se alimentando da mesma forma, em um dado momento, ele irá precisar dessas insulinas. E essas insulinas aumentam a probabilidade de que o paciente desenvolva hipoglicemia. Então, funciona o tratamento desse diabetes com as insulinas? Sim. Só que ele é mais perigoso. Então é melhor evitar que os nossos pacientes cheguem até lá. E aí eu vou mostrar para vocês vantagens e desvantagens do tratamento padrão versus o tratamento intensivo. Então, se esse paciente não continua modificando seus hábitos e permanece se alimentando mal, comendo muitos açúcares, muitos carboidratos, ele precisa sair do tratamento padrão de insulina e adotar um tratamento intensivo de insulina, que é mais perigoso ainda. E vamos falar também dos antidiabéticos orais. Coloquei um resumão para vocês desses antidiabéticos orais, como eles funcionam, o mecanismo de ação, etc. E as normas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Tá? Vamos lá para um resumão, então. Ó. Vocês já sabem disso, né? Só para relembrar. O pâncreas produz os hormônios peptídicos insulina e glucagon. Os hormônios peptídicos são secretados das células localizadas nas ilhotas de Langerhans. É o outro nome que tem as células beta-pancreáticas que produzem a insulina. E as células alfa-pancreáticas produzem o glucagon. Então, quando você se alimenta, insulina aumenta de concentração no sangue e glucagon diminui. Quando a gente está com fome, insulina diminui a circulação no sangue, glucagon aumenta. Ok? Então, a insulina, quando ela está em alta, isso significa que você se alimentou, ela vai comandar a síntese de lipídios a partir de carboidratos lá no fígado. Então o fígado vai passar a pegar esses açúcares em excesso e sintetizar lipídios, gorduras.
O glucagon é diferente. Quando o glucagon está em alta, a insulina está em baixa, significa que você está com fome. E aí, esse glucagon em alta ativa a quebra de lipídios dentro do tecido adiposo. Esses triglicerídeos são então quebrados em ácidos graxos, em gordura, e liberados lentamente no sangue quando o glucagon está alto. No paciente diabético, glucagon nunca está alto. É o que vimos na aula passada. Porque aquela concentração grande de glicose faz com que o pâncreas produza cada vez mais insulina. É isso que contribui para que esse paciente diabético se torne obeso. Ok? Só lembrando a aula passada, e esse conhecimento é interessante que você mantenha, para você poder orientar os pacientes idosos, obesos, que vão precisar da sua ajuda futuramente. A insulina é um hormônio polipeptídico que consiste em duas cadeias peptídicas unidas por pontes de sulfeto. Ela é sintetizada como um precursor pró-insulina que sofre hidrólise proteolítica para formar insulina e peptídeo C. E ela influencia o transporte de glicose nas nossas células. A gente viu na aula passada que tem conjuntos de células no nosso organismo que não precisam da insulina para transportar a glicose. As células cerebrais, as células hepáticas não precisam da insulina para transportar a glicose, mas células musculares sim. É por isso que ela se acumula no nosso sangue quando nós desenvolvemos a resistência à insulina. A regulação para baixo da quantidade de receptores presentes na membrana. A insulina exógena é utilizada no tratamento. Ela é administrada para substituir a falta de secreção de insulina no diabetes mellitus tipo 1, que nesse caso, o diabético tipo 1, ele perdeu suas ilhotas de Langerhans para uma reação autoimune, por conta de uma reação autoimune, em 99,9% dos casos, ou esse indivíduo tem uma deficiência genética que o incapacita de sintetizar a insulina. Então, lá no DNA, não tem a sequência de insulina desse paciente. E aí, as células do pâncreas não são capazes de sintetizar a insulina. Esse é 0,01% dos casos. Então, esse paciente, que é diabético tipo 1, ele precisa suplementar insulina exógena. Substituir a falta de secreção de insulina, né? E o diabético tipo 2, ele precisa suplementar a secreção insuficiente de insulina. Porque o pâncreas do diabético tipo 2, que já cansou de produzir uma concentração muito grande de insulina no plasma, ele já se torna insuficiente. Eu preciso de uma outra insulina para produzir esse mesmo efeito. As nossas células já estão reguladas para baixo em relação a essa insulina endógena do diabético tipo 2. Por isso a suplementação. A insulina humana é produzida por técnica de DNA recombinante usando cepas especiais de Escherichia coli ou fungos alterados geneticamente para conter o gene da insulina humana. Então você me pergunta, o paciente vai te perguntar como é que é feita aquela insulina. Antigamente era feito do pâncreas dos porcos. Mas, se você já domina a bioquímica, vem aqui comigo. DNA da nossa célula. Mostrei isso aqui para vocês hoje, né? Esse DNA, ele vai ser aberto para que vai ser girado para que a RNA polimerase sintetize o RNA mensageiro. Então a RNA polimerase vem caminhando. Quando ela chega aqui no final dessa sequência, ela sintetizou um RNA mensageiro aqui em vermelho, que é o RNA mensageiro que tem a sequência para produzir insulina. E essa célula aqui é uma célula beta-pancreática, tá? É uma célula que está no pâncreas, a célula beta produtora de insulina. Então,
no DNA dessa célula será obtido esse RNA mensageiro que tem a sequência para síntese da insulina. O RNA mensageiro sai do núcleo, encontra o ribossomo irá transcrever, irá traduzir o RNA mensageiro e aí formar o polipeptídeo, que é a insulina. Ok, essa é a célula beta-pancreática. Eu posso pegar essa mesma sequência de DNA que está aqui, que se torna esse RNA mensageiro, incorporar essa sequência de DNA numa bactéria. Essa bactéria é uma célula procariótica, ela não tem núcleo. O DNA dela aqui fica no citoplasma, certo? Então, a mesma sequência de DNA responsável pela síntese da insulina é incorporada no DNA bacteriano. Então, essa sequência que estava aqui, agora foi incorporada aqui. A RNA polimerase vai ler essa sequência de DNA na bactéria e vai produzir o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai então encontrar o ribossomo bacteriano, que está aqui no citoplasma também, e esse RNA mensageiro será traduzido na nossa insulina. Porque a sequência de DNA que foi incorporada nessa bactéria é exatamente a mesma sequência de DNA que produz a nossa insulina. Qual que é a vantagem disso? A célula bacteriana, célula procariótica, ela se divide, se multiplica muito mais rápido do que uma célula eucariótica. Então, num caldo que tenha essa Escherichia coli ou que tenha algum fungo em que foi usado o mesmo processo de inserção do DNA, é possível obter uma concentração bem grande de insulina. Essa insulina, portanto, é purificada posteriormente, e utilizada para a fabricação da insulina que é aplicada nos pacientes que não produzem insulina, substitui a secreção, diabéticos tipo 1, e nos pacientes que precisam suplementar a insulina endógena, diabéticos tipo 2. Então, se algum paciente te perguntar se aquela insulina é boa, por que está usando aquilo, de onde que vem, agora você já sabe responder. É uma insulina exatamente igual à nossa, só que é utilizada, é cultivada, né, produzida a partir de micro-organismos, com a mesma sequência de DNA que a gente tem. E aí depois ela é purificada e utilizada para produzir o medicamento. É o que a gente chama de técnica de DNA recombinante, usando essas cepas aí da E. coli, ou fungos. Como é possível manipular a sequência de DNA que vai lá para E. coli ou que vai para o fungo? Eu posso produzir uma insulina mais polar ou uma insulina mais apolar, de acordo com a sequência que eu escolhi, incorporando a bactéria. Então veja só, modificações da sequência de aminoácidos da insulina humana produziram insulinas com propriedades farmacocinéticas distintas. Então aquele RNA mensageiro, que é sintetizado a partir de um DNA, pode ser sintetizado de forma a modificar alguns aminoácidos de posição, tornando essa insulina, por exemplo, mais apolar. E é por isso que nós temos várias insulinas no mercado. As preparações de insulina variam primariamente no início e na duração de ação. Então existem insulinas que têm um início muito rápido de duração e uma ação também rápida, e insulinas que têm um início um pouco mais lento e uma duração prolongada de ação. Então, insulina Lispro
Asparte e glulizina têm o início de ação mais rápido e duração de ação mais curta do que a insulina regular, pois elas não se aglutinam nem formam complexos. Então, quem são as insulinas de ação rápida? Lispro, asparte, glulizina. Por que elas são tão caras, né? Se a gente tiver que comprar isso na farmácia, é porque são produzidas por essa técnica de DNA recombinante. Pensa no trabalho que dá incorporar uma sequência de DNA numa bactéria, cultivar essa bactéria num caldo de fermentação, num bioreator, depois purificar essa insulina desse caldo bacteriano. Não dá um trabalho danado? Por isso que é caro. Dose, local de injeção, fluxo de sangue, temperatura e atividade física também podem afetar o início e a duração de ação de várias preparações de insulina. Na farmacocinética, a gente vê, por exemplo, que um fluxo sanguíneo muito elevado faz com que o fármaco seja absorvido mais rapidamente. Em contrapartida, um fluxo sanguíneo lento também atrasa a absorção do fármaco. O fármaco é absorvido mais lentamente, né? A mesma coisa acontece aqui. Então, o paciente acabou de fazer uma atividade física e vai aplicar a insulina. Esse fluxo sanguíneo mais rápido vai promover uma absorção, uma distribuição maior da insulina. Uma absorção maior em unidade de tempo, uma absorção mais rápida, uma eliminação mais rápida. Então, é necessário orientar os pacientes que utilizam insulina em razão disso, tá? Que fluxo de sangue, local de injeção atuam na farmacocinética. Se o paciente utiliza insulina na perna, o fluxo de sangue que vai para a perna tem que fazer a curva lá no calcanhar e subir de novo. Então ele demora mais para se distribuir no corpo inteiro do que uma aplicação que é feita na barriga. E a aplicação da perna e da barriga demoram mais para se distribuir no corpo inteiro do que uma aplicação que ocorre no braço. Então, o paciente precisa ser orientado quanto a isso por você. Porque pode ser que tenha dia que ele faça aplicação na perna, outro dia faz no braço, outro dia faz na barriga, sem se dar conta dessas diferenças farmacocinéticas. O ideal é que ele divida a barriga em 8 regiões e altere os locais de injeção na barriga. Que aí ele tem sempre o mesmo efeito todo dia, o mesmo efeito farmacocinético, e pode se acostumar com essa utilização. Ao almoçar, ao fazer uma refeição ou antes de dormir. Ok? Como a insulina é um polipeptídeo, ela é degradada no trato gastrointestinal se ela for administrada por via oral. Professor, por que não tem um comprimido com insulina? Porque lá no estômago nós temos enzimas que degradam proteínas. Se degradam proteínas, degradam também peptídeos. Por isso que não tem um comprimido com insulina. Ok? Então a insulina precisa ser administrada por uma injeção subcutânea. Em uma emergência hiperglicêmica, a insulina regular é injetada por via intravenosa. Então ela nunca é injetada por via subcutânea no tratamento normal dos pacientes, tratamento diário. A infusão subcutânea contínua de insulina, também denominada bomba de insulina, é outro método de administração usado. Esse método pode ser mais conveniente para alguns pacientes, eliminando as múltiplas injeções diárias de insulina. Então, naquela insulina subcutânea que vai ser aplicada, tem uma mistura de insulinas, em vez de aplicar separadamente em 2 locais diferentes. A bomba é programada para entregar uma quantidade basal de insulina. Além disso, ela permite ao paciente administrar um bolus de insulina para cobrir a ingestão de carboidratos da hora da refeição e compensar
a glicemia elevada. Então, essas formulações possuem uma insulina de absorção rápida e ação curta, misturada com uma insulina de ação prolongada. Então, na hora que o paciente vai almoçar, ele aplica aquela insulina de ação rápida, já vai se distribuir no corpo inteiro, e aquela glicose, portanto, que é absorvida durante a alimentação, já vai para o interior das células sem hiperglicemia. E ao longo do dia, do restante do dia daquele paciente, novamente ele vai ter uma concentração basal de insulina, porque dentro da bomba tem uma insulina de absorção rápida junto com uma de absorção prolongada. Então, ao longo do dia, ele segue sem hipoglicemia. A bomba previne a hiperglicemia, que vai acontecer ali no momento da alimentação, e ajuda a prevenir a hipoglicemia ao longo do dia, porque existirá uma concentração basal de insulina atuando na circulação desse paciente. Não vai ser uma concentração muito grande de insulina, não. Uma concentração pequenininha, basal, para o restante do dia. Beleza? Hipoglicemia é a reação adversa mais comum e grave à insulina. É muito grave a hipoglicemia, meus amigos. Outras reações adversas incluem aumento de massa corporal, reações no local da injeção e lipodistrofia. O que é essa lipodistrofia? Ela pode ser minimizada por rotação do local de aplicação. Os diabéticos com insuficiência renal podem precisar de redução da dose de insulina. A lipodistrofia ocorre quando aquelas aplicações subcutâneas são realizadas no mesmo lugar. O tecido adiposo vai alterar sua morfologia naquele local. Então é por isso que é interessante fazer as rotações. Então você tem aqui uma barriga. Ela pode ser dividida em 8. Então essa região da barriga aqui, traço a linha, outra. Aqui eu dividi em 6, né? Vou traçar mais uma aqui. 8. E aí um dia aplica aqui, o outro aplica aqui, aqui e aqui. Quando você vai voltar para o mesmo local posteriormente, já se passaram 7 dias, né? E assim sucessivamente. Você vai alterando os locais de aplicação para prevenir a lipodistrofia, para prevenir a hipersensibilidade, que é a alergia. A hipoglicemia, a baixa concentração de glicose no sangue, pode causar dor de cabeça, ansiedade, taquicardia, confusão, vertigens, suor descontrolado, né, que é a diaforese, tremores, aumento do apetite, visão turva, fraqueza, fadiga. Todos esses sintomas são reações adversas à insulina, como eu disse para vocês. Então, o paciente está acostumado com uma dose, mas aí naquele dia ele não gostou, não quis almoçar. Ele está meio para baixo, sei lá, e não quis comer. Tomando a mesma dose de insulina, o que vai acontecer? Hipoglicemia. E é o efeito, a condição clínica, a pior condição clínica imaginável para esse paciente é a hipoglicemia. Porque o cérebro se nutre de quê? Glicose. O sangue passa a ficar ácido nesse paciente com hipoglicemia. A acidez que é observada, chamada de acidose metabólica, ela também pode trazer uma série de problemas. Que a gente sabe que as enzimas
e vocês viram isso na bioquímica, elas podem desnaturar em condições químicas diferentes do normal. Então, o sangue ele tem um pH de 7,4. As enzimas do sangue são programadas para funcionar nesse pH 7,4. E se esse pH se torna ácido? Se esse pH se torna ácido, as enzimas podem desnaturar e não funcionar corretamente. Então, temos aí um problema. A acidose metabólica, para quem já trabalhou, já trabalha ou estagia na área hospitalar, sabe que é uma condição incompatível com a vida. A acidose metabólica pode evoluir a óbito rapidamente, porque simplesmente as proteínas plasmáticas param de funcionar, né? E o interior das células que está sendo irrigado por esse sangue também terá alterações bioquímicas. Então isso afeta o corpo inteiro, o metabolismo como um todo. E a acidose metabólica é provocada na condição de hipoglicemia. Então, essas são os problemas do diabetes, né? Então, quando as pessoas comem aquele doce, comem sobremesa todo dia, comem arroz, feijão, macarrão, batata frita, no almoço todo dia, elas não se dão conta disso, mas a gente precisa evitar essa condição. Vamos mais especificamente agora para as preparações de insulina. Ação rápida e curta. Então, são as insulinas mais polares ou apolares? Mais polares, isso aí, eu sabia que vocês iam acertar. Quem são essas insulinas de ação rápida e curta? Insulina regular, lispro, asparte e glulisina. Modificações da sequência de aminoácidos da insulina regular produz análogos que são insulinas de ação rápida. As insulinas lispro, asparte e glulisina são classificadas como insulinas de ação rápida. Por exemplo, a insulina lispro difere da insulina regular pelos aminoácidos lisina e prolina nas posições 28 e 29 da cadeia B que estão invertidas. Por que deram o nome de lispro para a insulina lispro? Lis de lisina, pro de prolina. Então, como modificou a posição desses dois aminoácidos, foi dado esse nome à insulina lispro. E isso a tornou mais rápida. Lá na bioquímica a gente viu estrutura primária, secundária, terciária, quaternária de proteínas. Aqui é a estrutura terciária, que é o arranjo tridimensional dessa sequência de aminoácidos que produz esse peptídeo, insulina, tem 2 aminoácidos modificados. É o suficiente para alterar as características farmacocinéticas da insulina. Nessas insulinas, a modificação resulta em absorção e início mais rápido e duração de ação mais curta após a injeção subcutânea. Os picos de insulina lispro são observados entre 30 e 90 minutos e de 50 a 120 minutos para a insulina regular. Então a lispro ainda é mais rápida do que a regular por conta da modificação desses 2 aminoácidos. Vejam que interessante, né? Uma aplicação da bioquímica aqui na farmacologia. Elas podem ser usadas também em casos em que são necessárias correções rápidas de glicose elevada. A insulina regular deve ser injetada por via subcutânea 30 minutos antes da refeição, ao passo que as insulinas de ação rápida são administradas 15 minutos antes da refeição ou 15 a 20 minutos depois de iniciar a refeição. Em geral, insulinas de ação rápida e curta são usadas em conjunto com uma insulina basal, de ação mais longa, que provê o controle para a glicemia de jejum. Como havia comentado das bombas, né? Então mistura uma insulina de ação rápida e curta com uma insulina de ação prolongada. Ação intermediária. Temos aí a insulina neutra com protamina Hagedorn, que é chamada de
NPH, que com certeza quem já está trabalhando na área da enfermagem já aplicou isso em algum paciente, já viu sendo aplicado, né? Ela é distribuída no SUS, subsidiada pelos impostos nossos, né? Então é a insulina NPH. É uma insulina de ação intermediária formada pela adição de zinco e protamina à insulina regular. Então aquela insulina regular que a gente viu ali na ação rápida e curta, a ela foi adicionada aí o zinco e a protamina. E isso vai alterar as características dessa insulina. Essa insulina também pode ser chamada de insulina isofana, e a combinação com protamina forma um complexo que é menos solúvel, ou seja, mais apolar, resultando em retardo na absorção e, consequentemente, uma ação prolongada. A insulina NPH é usada para controle basal de jejum nos diabetes tipo 1 e 2 e, em geral, é dada junto com a insulina de ação rápida ou curta para controle na hora da refeição. A insulina NPH deve ser dada somente por via subcutânea, nunca intravenosa, e não deve ser usada quando é necessário baixar rapidamente a glicose. Por exemplo, no caso da cetoacidose diabética, que é a mesma coisa de falar de acidose metabólica, que é o que eu estava explicando para vocês anteriormente. A hiperglicemia muito prolongada e uma alta concentração de glicose plasmática provoca essa acidose metabólica. Nós vimos isso lá na bioquímica. E essa acidose metabólica deve ser corrigida com uma insulina de ação rápida. Então, se o paciente estiver nessa situação, eu não posso usar a NPH, porque a NPH é uma ação prolongada, uma absorção lenta, consequentemente uma ação prolongada. Eu preciso de uma insulina Lispro, por exemplo, que é uma absorção rápida e uma ação curta para controlar a cetoacidose diabética, ou conhecido também como a acidose metabólica. Agora vamos falar das ações prolongadas, né? A NPH é uma intermediária. Pode ser considerada prolongada também em alguns casos, né? Mas ela é mais intermediária. A ação prolongada ocorre pela aplicação da insulina glargina, obtida pela formação de um precipitado no local da injeção, que libera insulina por um período prolongado. Então, se a protamina e o zinco ali fazem com que a preparação da insulina fique mais apolar para uma ação intermediária, a ação prolongada já é mais drástica ainda, cria um precipitado no local. E esse precipitado é muito mais apolar e vai se dissolvendo lentamente no sangue. Por isso a ação prolongada. Essa liberação de insulina, portanto, ocorre por um período prolongado. Tem início muito mais lento que a insulina NPH e um efeito hipoglicêmico achatado e prolongado, sem pico. A insulina Detemir tem uma cadeia lateral de ácido graxo que aumenta a associação com a albumina. Então vejam que interessante. A Detemir já funciona de uma forma um pouco diferente. Na farmacocinética, a gente sabe que o fármaco que está ligado às proteínas plasmáticas não está exercendo sua farmacodinâmica. Então ele não é considerado como um fármaco que atua no seu receptor endógeno, porque ele está lá ligado às proteínas plasmáticas, ele ainda não migrou para o local de ação. A Detemir tem uma cadeia lateral de ácido graxo que faz com que ela se ligue com mais especificidade, mais avidez à albumina. E aí, enquanto ela está ligada com a albumina, ela não interage com os receptores celulares de insulina, né? Então, isso também produz uma ação prolongada para a insulina Detemir.
E é interessante que essa mesma ligação produz uma ação prolongada e diminui a depuração da insulina. A insulina é filtrada nos rins. Então, com essa maior ligação às proteínas plasmáticas, a detemir consegue, numa menor dose, promover um efeito prolongado mais eficiente, porque até a sua depuração é diminuída. A dissociação lenta da albumina resulta em propriedades de longa ação similares às da insulina glargina, no caso iradetemir. Como com a insulina NPH, a insulina glargina e a insulina detemir são usadas para controle basal e devem ser administradas somente por via subcutânea. Por que só subcutânea para essas de ação intermediária ou prolongada? Porque elas são apolares demais. Se administrar na corrente sanguínea, não vai diluir. Inclusive, a glargina vai formar um precipitado no local, vai entupir a veia. Tá? Então, são questões que você consegue encontrar a resposta, basta usar o raciocínio clínico. Então, se eu já te disse que a glargina forma um precipitado, ela não pode ir para a via intravenosa, ok? Tem que ter essa malandragem, que é chamada de raciocínio clínico. Preparações de insulina. O paciente faz associação de 2 tipos de insulinas. Nos cuidados prestados pelo profissional da enfermagem e fisioterapia, nunca misture uma insulina de longa duração na mesma seringa com outras insulinas. Então, o paciente conseguiu comprar lá a insulina de longa duração prolongada, a detemir ou a glargina, e ele comprou a seringa e ele também toma a NPH. Eu preciso de 32 de NPH e 25 da glargina. Então eu vou colocar tudo na mesma seringa, porque economiza seringa, né? Não pode. Essa questão da polaridade da detemir vai atrair da NPH, né? A glargina vai atrair as outras moléculas de insulina, de ação rápida ou intermediária. E vai prejudicar a farmacocinética. Então, na hora que entrar ali na pele e formar o precipitado, isso também vai prender a insulina de ação rápida ou intermediária, que porventura estiver em conjunto com essa insulina de ação prolongada. Ok? Então, não se deve nunca misturar na mesma seringa. Beleza? Porque isso vai alterar o perfil farmacocinético e, consequentemente, a farmacodinâmica. Olhe os gráficos dessas insulinas para que você consiga agora, visualmente, entender a questão. É o nível plasmático relativo de insulina nos eixos das ordenadas e o tempo nas abscissas. Então, as de absorção rápida, que a gente comentou, asparto, lispro, glulizina, rapidamente são absorvidas e são depuradas também rapidamente. Então, a ação delas é muito curta. Quem que é intermediária? A NPH, que ela é uma modificação da insulina regular. Temos aqui também a detemir e o seu efeito, e a glargina, que forma o precipitado. Então fica interessante agora misturar as de ação prolongada com a ação rápida, tá? Que o paciente vai ter uma alta concentração de insulina no momento da refeição e manter uma concentração basal de insulina. Porque senão ele pode ter um episódio de hipoglicemia. Várias associações de insulinas humanas pré-misturadas estão disponíveis, como 70% insulina NPH, mais 30% insulina regular, ou 50% de cada uma dessas. Então,
A NPH com a regular, dá para misturar. Ela já vem junto. Tá? E aí ela é utilizada no tratamento dos pacientes. O uso das associações pré-misturadas diminui o número de injeções diárias, mas torna mais difícil ajustar os componentes individuais do regime de insulina. Então, quais são os regimes que nós costumamos observar? A associação que existe é regular com NPH e lispro com determir ou glargina. Percebam aqui na figura, a injeção da detemir é a mesma que a da lispro? Não. São injeções diferentes, tá vendo? Agora, se na hora de eu deitar, e aqui os horários são diferentes também, né? Mas imagine que um horário desses seja coincidente. Se eu misturar a detemir com a lispro, terei problemas. Então, imagine as moléculas que estão sendo incorporadas lá, tá? Na hora de fazer essas aplicações, para que você nunca misture essas insulinas. Então, é possível fazer esse regime com a regular, sendo aplicada no desjejum, no café da manhã. Já ocorre uma bomba com a regular e a NPH de manhã. Depois, injeções da regular no almoço e no jantar. E ao deitar, mais uma injeção da NPH. 4 injeções por dia. Tem um regime aqui que é bem interessante. Duas injeções por dia. Muito mais fácil, né? Uma no café da manhã e outra no jantar. E aí se utiliza essa proporção de NPH para regular 70-30. E esse outro tipo de tratamento, que com certeza é bem mais caro, porque utiliza a lispro e a glargina ou detemir. NPH e regular são distribuídas pelo SUS, né? Agora a lispro, glargina e detemir são condições específicas. 4 injeções por dia também. Uma de jejum, que é o café da manhã, uma no almoço, uma no jantar e outra ao deitar. Esses são os tratamentos que estão disponíveis. O tratamento padrão é aquele que a gente viu com 2 injeções de NPH regular. E o tratamento intensivo, que é esse com lispro e detemir. Qual que é melhor? O tratamento padrão de insulina envolve 2 injeções diárias. Em contraste, o tratamento intensivo utiliza 3 ou mais injeções diárias com monitoramento frequente da glicemia. O monitoramento é para ser frequente, mas aí o paciente vai lá, compra as tirinhas na farmácia, e as tiras são muito caras. Lá na bioquímica eu mostrei para vocês como é que funciona aquela tira quimicamente. Por que ela é tão cara? Porque ele tem 2 enzimas purificadas, né? E aí o paciente não vai ter condição financeira, muitas das vezes, e nem achar que é tão necessário verificar essa glicemia durante o dia. E aí ele está exposto ao risco. O nível glicêmico médio recomendado é de 154 mg por decilitro, ou menos. E o tratamento intensivo facilita alcançar esse objetivo, que é esse aqui de baixo, com 4 injeções, como exemplo. A glicemia média em indivíduo normal é de aproximadamente 115 mg por decilitro ou menos. A frequência de episódios hipoglicêmicos, coma e convulsões é maior com os regimes intensivos de insulina. Então, por mais que nos regimes intensivos o controle da glicemia seja muito mais refinado, pensa bem, ó, uma insulina de absorção rápida no café da manhã, uma no almoço, uma na janta, beleza. Não vou ter hiperglicemia. E uma glargina ou detemir ao deitar, maravilha. Só que o risco da hipoglicemia é maior nesses pacientes com tratamento intensivo. O contrário acontece no tratamento padrão. A chance
que esse paciente desenvolva uma hiperglicemia é maior. Só que essa hiperglicemia tem danos a longo prazo. Então, a longo prazo, verifica-se que o paciente que faz o tratamento padrão desenvolve neuropatia, retinopatia, nefropatia. E o paciente do tratamento intensivo, não. Ele não produz isso. Mas o paciente do tratamento padrão não possui o mesmo risco de hipoglicemia. E aí? A gente vai deixar os nossos pacientes chegarem nessa condição ou nós vamos tratar desses pacientes antes? Então, nós que somos profissionais de saúde, a gente tem que se ligar nessa questão. Então, é preciso convencer o paciente da mudança de hábitos, da mudança alimentar, da reeducação alimentar e da utilização dos antidiabéticos orais para que ele não chegue nessa condição, ok? Então vamos ver esse gráfico aí. Ó. A frequência de episódios hipoglicêmicos, coma e convulsões é maior com regimes intensivos de insulina, como aquele de 4 injeções que eu mostrei para vocês. Ó. Então no gráfico A, o tratamento intensivo resulta em um aumento de 3 vezes na frequência da hipoglicemia, quando comparados aí o tratamento intensivo versus o tratamento padrão. Em contrapartida, a porcentagem de pacientes com complicações crônicas do diabetes é muito maior no tratamento padrão em relação ao tratamento intensivo. Então, vários clínicos acreditam que o maior risco de hipoglicemia que acompanha o tratamento intensivo se justifica pela redução substancial da incidência das complicações de longo prazo, como a retinopatia e a nefropatia diabéticas. Só que mesmo assim, fazendo o tratamento padrão, com reeducação alimentar, será que a gente não diminui essas complicações de longo prazo? Diminui, né? Mudança dos hábitos, abandono do sedentarismo, etc. Então, é isso que nós temos que trabalhar com os nossos pacientes. E aqui um resumão dos antidiabéticos orais. Então, aquela alta concentração de insulina, e se você quiser acompanhar a saúde de um idoso, a sua saúde, doseie insulina naqueles exames que a gente costuma fazer final de ano. Eu nunca fiz, né? Mas tem pessoal que faz check-up final de ano, né? Dose insulina também. Veja se a insulina está na sua concentração ideal. Porque o que precede a downregulation, a regulação para baixo, dos transportadores de insulina nas membranas plasmáticas das nossas células é uma alta concentração de insulina circulante. Então, antes de você ficar diabético, você fica hiperinsulinêmico. Antes do diabetes se instalar, a condição clínica é uma hiperinsulinemia, uma alta concentração de insulina plasmática. Faz sentido você sugerir isso para os seus pacientes que estão sob risco de desenvolvimento do diabetes, estão na idade, né, principalmente os idosos que têm desenvolvimento aí do diabetes mellitus tipo 2, que tem alguma condição de obesidade. Verifique. Hoje na aula você aprendeu que o diabetes tipo 2 depende da hiperinsulinemia para que produza essa regulação para baixo dos receptores de glicose nas membranas plasmáticas das células e, por consequência disso, aumenta a glicemia. Não tem transporte dessa glicose do sangue para as células, né? E é nas etapas desse processo que os antidiabéticos orais irão funcionar. Tem medicamentos que não têm mecanismo de ação descrito, meus amigos. A metformina, por exemplo.
Suspeita-se que ela aumente a afinidade do fígado pela glicose. Está associada à metformina uma perda de peso de 15%. E está associada à metformina também um aumento da longevidade. Então, tomar metformina é bom por vários motivos. Só que não tem mecanismo de ação descrito ainda. Apesar de ser muito utilizado. Tá? Então vamos acompanhar aqui o nosso resumão para finalizar. Sulfonilureias, glimepirida, glipizida, gliburida. Qual que é o mecanismo de ação? Estimula a secreção de insulina. Então toda essa fisiologia que a gente viu na aula de farmacologia hoje tem que ser utilizada para quê? Foi exposta para que a gente entendesse aqui também esses mecanismos de ação. Então pode ser que esse paciente que passou pela hiperinsulinemia, o pâncreas já também sofreu uma regulação para baixo na produção de insulina. E aí por isso diabetes. Então a glimepirida, a glipizida, gliburida atuam no aumento dessa liberação, estimulando essa secreção. Tem risco de hipoglicemia, que é a principal questão relacionada com esses medicamentos. A segurança é o fato de que eles têm uma possibilidade ou não de gerar hipoglicemia, que é incompatível com a vida. Então existe risco, sim. Histórico de eficácia bem estabelecido, pode ocorrer aumento de massa corporal. A hipoglicemia é mais comum com esta classe de fármacos orais. Glinidas, nateglinida, repaglinida, também estimula a secreção de insulina. Tem riscos de hipoglicemia? Sim, raramente. Tomado com alimentação, curta ação com menos hipoglicemia, efeitos pós-prandial, que é o após-alimentação. Aqui a nossa amiga biguanida, metformina, ela diminui a produção endógena hepática de glicose. Tá, só isso, mas ela tem tantos benefícios, né? O que ela faz na insulina plasmática? Diminui a insulina plasmática. Então, se aquele paciente está na etapa do diabetes em que o pâncreas está produzindo aquela quantidade imensa de insulina, a metformina vai lá e diminui essa liberação de insulina. Diminuindo, pode ser que os receptores celulares sejam up-regulated, regulados para cima. E aí retornem para a membrana plasmática das células. Vou voltar nisso, porque eu não quero que vocês se esqueçam disso. É o que explica o diabetes, né? É o que vocês vão ter que usar no dia a dia para entender o que está acontecendo. Então, beleza. A gente viu que uma alta concentração de insulina circulante aqui pode fazer com que ocorra a regulação para baixo desses receptores, porque a célula precisa se preservar. Então, como está entrando muita glicose, devido à alta concentração de insulina plasmática, qual que é o mecanismo que a célula tem para se proteger disso? Ela vem aqui no DNA e diminui a síntese desses transportadores de membrana. Então, bloqueio essa síntese de RNA mensageiro, o que acaba acontecendo? Quantidade de transportadores diminui. Se essa quantidade de transportadores diminui, eu tenho menos glicose entrando na célula e um aumento da concentração de glicose plasmático. Maravilha! E a metformina? A metformina vem e diminui a concentração de insulina. Se eu diminuo a concentração de insulina, pode ser que as minhas células voltem a produzir os transportadores plasmáticos. Por quê? Com a diminuição da concentração de insulina, muito pouquinha glicose vai entrar na célula.
já que ela diminuiu sua quantidade de transportadores plasmáticos, né? Então vai ter muito pouca glicose. O que acontece? Os fatores de transcrição são estimulados aqui no DNA. Então são feitos mais RNAs mensageiros dos transportadores. Esses RNAs mensageiros vão se encontrar com os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Serão, portanto, produzidas mais proteínas, os transportadores GLUT, que serão encaminhados lá para a membrana plasmática. Essa é a questão. Upregulation. Então, a regulação para baixo provoca essa diminuição de transportadores e a regulação para cima, o aumento desses transportadores. É onde o indivíduo se estabiliza novamente, com a utilização da metformina. A insulina é que manda nessa questão. Ela é a responsável por fazer a regulação para baixo ou a regulação para cima. Então não é que o diabetes mellitus não tenha cura, o tipo 2, né? Ele tem cura, só que a cura vem com um comportamento totalmente ideal. E nós não conseguimos manter esse comportamento ideal, a gente sempre dá uma escapada, né? Mas é possível manter a condição ideal de glicemia apenas com esses medicamentos. É isso que nós queremos. A gente não quer que o paciente chegue até a utilização de insulina, ok? Tiazolidinadionas, glitazonas, pioglitazona, rosiglitazona. Ligam-se ao receptor gama ativado por proliferador peroxissoma no músculo, gordura e fígado, diminuindo a resistência à insulina. Então ele vai lá naquele transportador GLUT, se liga na subunidade gama e diminui a resistência à insulina. Esse transportador passa, então, a interagir com a insulina. Qual que é o efeito na insulina plasmática? Diminui. Tem risco de hipoglicemia? Não. Eficaz em pacientes altamente resistentes à insulina, dosagem única por dia para a pioglitazona. Essa dosagem única aumenta a afinidade pelo tratamento. É preciso avaliar a função hepática antes de iniciar, evitarem doença hepática ou insuficiência cardíaca. Inibidores da alfa-glicosidase, acarbose e miglitol. Diminui a absorção de glicose. Não tem efeito na insulina plasmática. Não causa hipoglicemia. Pode ser ingerida com as refeições, mas possui efeitos adversos gastrointestinais. E assim sucessivamente. Inibidores da DPP-4 aumenta a liberação de insulina dependente de glicose, diminui a secreção do glucagon. Aumenta a insulina plasmática, não produz hipoglicemia. A dosagem diária é única, pode ser ingerido com ou sem alimentos, é bem tolerada. Possui aqui um risco de pancreatite. Incretinomiméticos, exanatida e liraglutida. Esse aqui é o que custa uns R$600, né? Aumenta a liberação de insulina dependente de glicose, diminui a secreção do glucagon, retardam o esvaziamento gástrico, aumentam a saciedade. Bem caro, o pessoal usa até para emagrecer. É uma formulação injetável. A exenatida deve ser injetada 2 vezes por dia, dentro de 60 minutos, antes do desjejum, que é o café da manhã, ou do jantar. Formulação de liberação estendida é administrada 1 vez por semana. E a liraglutida é administrada 1 vez ao dia, sem relação com as refeições. Pode ocorrer perda de massa corporal, risco de pancreatite. É por isso que ela é utilizada no emagrecimento. Por causa desse pode ocorrer perda de massa corporal aqui. Custam R$600, R$700, R$500, dependendo da marca. Uma caneta com a liraglutida. E eu acho que são usadas 3 ou 4 na fase inicial do tratamento para perda de peso.
E aqui eu queria colocar para vocês também o passo a passo. Então, lá na bioquímica, a gente vê a importância do teste oral de tolerância à glicose para a determinação diagnóstica do diabetes. Então, eu suspeito do meu paciente, do meu familiar, do meu amigo e tal. Ele tem que, para ser diagnosticado mesmo, fazer o teste oral de tolerância à glicose. Fez, beleza. E agora? Se ele fez hemoglobina glicada também, né? Que eu expliquei lá na bioquímica, e essa hemoglobina glicada está acima de 7%, também já pode ser diagnosticado com diabetes. Como é que começa o tratamento? Metformina. E aí, essa metformina tem que ser acompanhada da glicemia para que a gente descubra qual que é a dose. Então, essa é a função, né, da metformina aí nesse estágio inicial. Eu preciso titular essa dose. Vai ser 1 grama, 850, 750, 500, 300, né? Qual que vai ser a dose de metformina? Aí encontrou a dose. Ele vai tomar essa dose por 3 meses. Se depois desses 3 meses ele fizer o teste de hemoglobina glicada e ela tiver menor que 7%, que é o que eu quero para o controle do diabetes, eu vou continuar com metformina e enfatizar a aderência e mudança de estilo de vida. Se não tiver menor que 7%, ou seja, ainda há episódios de hiperglicemia, o que eu faço? Acrescentar outro antidiabético oral, ou acrescentar um incrétino mimético, ou acrescentar insulina basal. Então a gente não quer esse acréscimo de insulina basal. Vamos fazer de tudo para evitar isso. Fica mais 3 meses com o segundo antidiabético oral. Hemoglobina glicada está menor que 7%, que é o que eu quero, ou seja, não houve episódios de hiperglicemia? Sim. Então, beleza. Continua o tratamento, enfatizar a aderência e mudança de estilo de vida. Mas, no caso desse paciente, não adianta. Ele não quer mudar de vida, não quer modificar seus hábitos alimentares, então a hemoglobina glicada está maior que 7%. Então, ele ainda teve episódios de hiperglicemia. Aí vai ser acrescentado outro antidiabético oral, ou um incrétino mimético, e aí aqui vem a insulina basal. Fica de 3 a 6 meses. Está menor que 7% a insulina? Tá. A hemoglobina glicada? Tá. Então, beleza. Continua o tratamento. Está maior a hemoglobina glicada? Uma concentração maior que 7%? Sim. Então, aí serão feitos os tratamentos intensivos. Múltiplas doses diárias de insulina que compõem aquele basal mais o bolos. E essa etapa é a etapa perigosa por conta do risco de hipoglicemia. A gente já comentou que a hipoglicemia é pior do que a hiperglicemia, né? Lá atrás. E aqui continua essa mesma condição. Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês. Professor, deu uma perdida aqui. Pode falar. Se a minha insulina tá baixa, minha glicose tá alta. Porque a insulina está baixa, se a glicose Eu tô está com alta. hiperglicemia. Você está com hiperglicemia, sim. É por isso que eu vou tomar insulina. É. Aí meu glucagon, no caso, vai estar alto. Não. O glucagon está alto quando a insulina está baixa. Então, insulina baixa, glucagon alto, hiperglicemia. Não. São duas situações diferentes. Existe a situação de uma pessoa normal, que não tem a resistência à insulina, e aí, na hora em que ela tem uma insulina alta e glucagon baixa, é a hora que ela se alimentou. Então, ela teria uma hiperglicemia, mas como a insulina está funcionando, ela não tem hiperglicemia. Fechou.
Então eu almocei agora, não tenho diabetes, almocei. Minha insulina vai aumentar, minha glicemia vai aumentar e o glucagon vai diminuir. Ok. Lá para 6 horas da tarde, o que está acontecendo? Insulina está baixa, glucagon está alto e eu estou com uma quantidade basal de glicose e insulina. Né? A insulina baixa não quer dizer que vai acabar a insulina do sangue, não. Está só baixa uma quantidade basal ali. Ok. O diabético tipo 2, ele tem uma situação paradoxal. Porque ao passo que ele tem uma insulina altíssima, ele tem hiperglicemia também, por conta daquela resistência. Down regulation, regulação para baixo dos receptores e transportadores de glicose. Então, nesse caso, insulina está sempre alta. Hiperglicemia, concentração de glicose plasmática, está sempre alta. E o glucagon está sempre baixo. Beleza? Meio confuso, mas Na aula passada eu expliquei isso aí tintim por tintim. Você esteve na aula passada? sim, na aula passada até passei mal, porque com certeza minha glicose devia estar altíssima de tanto doce que eu como. É mesmo? Você come muito doce? Muito doce, nossa. Aí eu Você- imaginei que eu já ia estar com meu colesterol altíssimo. Então, é aquela questão. O colesterol alto, o colesterol ruim, né, o LDL, ele vem dos açúcares, tá? Que a gente absorve. E aí, o que acontece? Nessa hora, vamos lá de novo, que você comeu doce depois do almoço, né? Muita gente come sobremesa depois do almoço ainda. Então, já tem muita glicose circulando. Ainda vem mais. A insulina está alta, porque se alimentou. O alimento passando ali no intestino, o pâncreas ele tem que jogar o sal biliar, os bicarbonato de sódio, lá no alimento. Porque o alimento vem com pH 2 do estômago. Então, quem é que vai aumentar esse pH para esse alimento passar para o intestino é o pâncreas. Bicarbonato de sódio. No que ele joga esse bicarbonato lá, ele já percebeu que tem alimentação ali. Então, ele vai aumentar a liberação de insulina. Ok. Insulina está alta, a glicemia vai estar alta, porque vai ter absorção desses açúcares lá no intestino, né? O fígado vai sintetizar lipídios a partir dessa alta concentração de insulina e concentração de carboidratos. Esses lipídios são sintetizados no fígado, empacotados em VLDL e distribuídos pelo corpo inteiro. Fechou. Agora vamos para o jejum de uma pessoa normal. Nesse jejum, a insulina está baixa, está basal, a glicemia está baixa, glucagon está alto. O glucagon, lá no seu adipócito, que é a célula que armazena a sua gordura, na pochete que a gente tem na barriga, as mulheres acumulam muita gordura aqui embaixo do braço, etc. Quando o glucagon chega aqui no adipócito que está aqui, ele comanda a quebra do triacilglicerol, que é a forma de armazenamento da gordura, em ácidos graxos. Quebrou o triacilglicerol em ácidos graxos, esse triacilglicerol começa a ser liberado na circulação sanguínea. Se liga à albumina e vai se espalhando pelo sangue inteiro. Né? No diabético não acontece isso. Porque glucagon nunca está alto. Sempre a insulina está maior que o glucagon. Porque o pâncreas não sabe que essa hiperglicemia acontece por conta das próprias células. Então ele vai produzindo bastante insulina, bastante insulina. E aí, como o glucagon nunca está baixo, eu não consigo quebrar meus triacilgliceróis do bração de cozinheira que as pessoas têm. Ou daquela barrigona de... Parece que a pessoa engoliu uma melancia. Não quebra. E o paciente continua obeso ou se torna obeso e tem essa situação de pré-diabetes, que pode ser identificada.
Ah, ficou preocupada, Larissa? Coitado, professor. A gente saiu pra comer, ela nem quis tomar chocolate. Ah, é. Batata tá assando. Se você come muito doce mesmo, é para ficar preocupada, porque essa insulina constantemente alta na nossa circulação vai fazer a regulação para baixo dos transportadores. Então, final de ano agora que está chegando, faça o seu check-up e doseie insulina para ver se está na concentração ideal. É isso aí. Antes do diabetes mellitus tem hiperinsulinemia. Essa é a mensagem da aula de hoje aí, para que vocês possam fazer acompanhamento dos seus pacientes, para que vocês possam acompanhar a própria saúde, para não chegar na etapa de utilização de insulina, que é um risco muito grande. Ok? Ok, muito obrigada. Ok. De nada. Um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Pra você também. Pro senhor Tchau, também. gente. Tchau, doutor. professor. Valeu. Tchau, Bom fim de professor. Bom semana. dia, galera. Valeu. Bom fim de semana. Tchau, gente. Falou.